Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Pare de tentar. Comece a fazer. Como se tornar mentalmente forte e assumir o controle da sua própria vida. Júlia Cristina. Introdução. Muitas pessoas ficam presas na intenção de mudar, mas não avançam porque continuam apenas tentando sem agir de forma concreta. Tenta parecer produtivo, mas muitas vezes é apenas uma forma disfarçada de adiar decisões difíceis e evitar desconfortos necessários para crescer. Mudanças reais exigem clareza, responsabilidade e disposição para agir, mesmo quando não há motivação perfeita. Esperar o momento ideal é um dos maiores obstáculos para a ação. A vida raramente oferece condições perfeitas. E quem aprende a agir apesar da dúvida, do medo e da insegurança, desenvolve mais confiança ao longo do caminho. A ação gera aprendizado, enquanto a tentativa constante sem decisão gera frustração e sensação de estagnação. Outro ponto importante é a responsabilidade pessoal. É necessário parar de culpar circunstâncias externas e assumir o controle das próprias escolhas. Pequenas ações consistentes, repetidas ao longo do tempo, produzem mudanças muito maiores do que grandes planos nunca executados. O objetivo é sair da inércia mental e emocional, substituindo a mentalidade de vou tentar pela decisão firme de vou fazer. Porque, no fim, a transformação não acontece quando pensamos em mudar, mas quando começamos, mesmo com passos pequenos, a agir de verdade. Parte 1. Como nossas emoções e nossos pensamentos tomam conta das nossas vidas. Capítulo 1. O problema com as emoções. Muitas pessoas deixam suas decisões serem guiadas pelo que sentem no momento, e isso pode acabar limitando suas ações e seu crescimento. Emoções são importantes e fazem parte da experiência humana, mas o problema surge quando passamos a tratá-las como verdades absolutas ou como sinais que determinam o que devemos fazer ou não. Esperar se sentir motivado, confiante ou prontos antes de agir é uma armadilha comum. Na prática, raramente sentimos vontade de fazer coisas difíceis, como mudar hábitos, enfrentar conversas importantes ou sair da zona de conforto. Quando seguimos apenas nossas emoções, acabamos evitando desconfortos e, com isso, permanecemos presos aos mesmos padrões. Emoções são temporárias e mudam com frequência. Tomar decisões baseadas apenas nelas pode levar a escolhas impulsivas ou à procrastinação constante. Em vez disso, a autora sugere aprender a reconhecer sentimentos sem permitir que eles controlem o comportamento. Agir de acordo com valores e objetivos é mais eficaz do que agir de acordo com emoções momentâneas. Mesmo sentindo medo, insegurança ou desânimo, é possível dar pequenos passos em direção ao que realmente importa. O convite é desenvolver maturidade emocional, entendendo que sentir desconforto faz parte do processo de crescimento. Afinal, não é necessário se sentir pronto para agir, basta decidir começar e seguir em frente, mesmo quando as emoções dizem o contrário. Capítulo 2. Abraçando as suas emoções. O problema não está em sentir emoções difíceis, mas na forma como reagimos a elas. Muitas pessoas tentam evitar sentimentos como medo, tristeza, ansiedade ou frustração, acreditando que só podem agir quando se sentirem bem. No entanto, essa tentativa constante de fugir do desconforto acaba tornando as emoções ainda mais intensas e prolongadas. Abraçar as emoções significa reconhecê-las sem julgamento, entendendo que elas são parte natural da vida e não sinais de fraqueza. Sentir medo não significa que algo deve ser evitado, assim como sentir insegurança não significa incapacidade.
Quando paramos de lutar contra o que sentimos, ganhamos mais clareza e conseguimos agir com mais consciência. Emoções são passageiras e não precisam controlar nossas decisões. Ao aceitá-las, criamos espaço para agir de acordo com nossos valores e objetivos, em vez de reagir automaticamente ao desconforto. Esse processo exige prática, paciência e disposição para tolerar momentos difíceis. Crescimento emocional não significa eliminar sentimentos negativos, mas aprender a conviver com eles de forma saudável. Ao abraçar as próprias emoções, desenvolvemos mais resiliência, confiança e liberdade para agir, mesmo quando o caminho parece desafiador. Capítulo 3. O problema com os pensamentos. Muitas pessoas acreditam que tudo o que pensam é verdade, e isso pode limitar suas ações e decisões. Pensamentos surgem automaticamente e muitas vezes são influenciados por medos, inseguranças e experiências passadas. Quando aceitamos essas ideias sem questionar, acabamos criando barreiras mentais que nos impedem de agir e avançar. Pensamentos como não sou capaz, não é o momento certo ou vou falhar podem parecer reais, mas nem sempre refletem a realidade. Ainda assim, quando damos muito peso a essas ideias, começamos a agir de acordo com elas, reforçando inseguranças e mantendo padrões de estagnação. Tentar controlar ou eliminar pensamentos negativos nem sempre funciona. Quanto mais lutamos contra eles, mais força eles parecem ganhar. Em vez disso, a autora sugere aprender a observar os pensamentos com certa distância, reconhecendo que eles são apenas eventos mentais e não ordens que precisam ser seguidas. Não precisamos esperar ter pensamentos positivos para agir. Mesmo com dúvidas e inseguranças, é possível dar pequenos passos em direção ao que importa. Ao entender que pensamentos não são fatos, ganhamos mais liberdade para agir com consciência em vez de ficar preso ao que passa pela mente. Capítulo 4. Os pensamentos criam sentimentos e os sentimentos criam comportamentos. Nossa mente influencia diretamente a forma como agimos no dia a dia. Não são apenas as situações que determinam nossas emoções, mas principalmente a maneira como interpretamos essas situações. Um mesmo acontecimento pode gerar reações diferentes dependendo dos pensamentos que surgem na nossa mente. Quando pensamos de forma negativa ou limitante, como acreditar que não somos capazes ou que algo vai dar errado, esses pensamentos geram sentimentos como medo, insegurança ou desânimo. Esses sentimentos, por sua vez, influenciam nossos comportamentos, levando à procrastinação, à evitação ou à desistência. Assim, criamos um ciclo em que pensamentos, emoções e ações reforçam uns aos outros. Muitas vezes, esse processo acontece de forma automática sem que percebamos. Por isso, desenvolver consciência sobre o que pensamos é um passo importante para mudar comportamentos. Ao questionar pensamentos e enxergar outras possibilidades, também mudamos a forma como nos sentimos e, consequentemente, como agimos. Pequenas mudanças na forma de pensar podem gerar grandes mudanças na vida. Quando aprendemos a não aceitar todos os pensamentos como verdade e passamos a agir com base em valores e objetivos, quebramos padrões limitantes e criamos comportamentos mais alinhados com o que realmente queremos construir. Capítulo 5. Autocompaixão. Muitas pessoas são duras demais consigo mesmas, acreditando que a autocrítica constante é necessária para evoluir. No entanto, essa postura geralmente gera mais vergonha, desânimo e insegurança, dificultando mudanças reais. Quando nos tratamos com rigidez excessiva, aumentamos o medo de errar e acabamos evitando desafios importantes. Autocompaixão não significa se acomodar ou ignorar erros, mas reconhecer as próprias dificuldades com compreensão e respeito. Assim como tratamos um amigo com mais empatia quando ele enfrenta um problema, também podemos aprender a nos tratar com mais gentileza diante das nossas falhas. Aceitar imperfeições faz parte do crescimento. Errar, sentir medo e ter dúvidas são experiências humanas naturais e não sinais de fraqueza. Quando nos permitimos aprender com os erros, em vez de nos punir por eles, criamos mais espaço para evolução e mudanças consistentes. A autocompaixão fortalece a resiliência emocional. Ao substituir a autocrítica excessiva por uma postura mais compreensiva, desenvolvemos mais confiança, coragem e motivação para agir, mesmo diante de dificuldades.
Dessa forma, crescer deixa de ser um processo baseado em cobrança e passa a ser um caminho mais saudável e sustentável. Parte 2. Assuma o controle das suas próprias emoções. Capítulo 6. Vergonha e autovalorização. A vergonha pode influenciar profundamente a forma como nos enxergamos e agimos. A vergonha não é apenas sentir que fizemos algo errado, mas acreditar que há algo errado conosco. Esse tipo de pensamento enfraquece a autoestima, gera insegurança e muitas vezes leva as pessoas a se esconderem, evitarem desafios e deixarem de expressar quem realmente são. Quando a vergonha domina, passamos a buscar validação externa para nos sentirmos suficientes. No entanto, essa dependência torna a autoconfiança frágil, já que ela passa a depender da opinião dos outros. Com isso, cresce o medo de errar, de decepcionar ou de não corresponder às expectativas, o que limita o crescimento pessoal. Desenvolver autovalorização significa reconhecer o próprio valor independentemente de falhas ou imperfeições. Isso não significa ignorar erros, mas entender que cometer falhas faz parte da experiência humana e não define quem somos. Ao reduzir a vergonha e fortalecer a autovalorização, ganhamos mais liberdade para agir com autenticidade. Quando deixamos de nos definir pelos erros e aprendemos a reconhecer nosso valor, nos tornamos mais confiantes, resilientes e preparados para enfrentar desafios com mais segurança e equilíbrio emocional. Capítulo 7. Ansiedade e estresse. Essas emoções fazem parte da vida e não são necessariamente sinais de que algo está errado. A ansiedade muitas vezes surge quando pensamos excessivamente no futuro, imaginando cenários negativos ou tentando controlar tudo o que pode acontecer. Já o estresse aparece quando sentimos que as demandas são maiores do que nossa capacidade de lidar com elas. O problema não é sentir ansiedade ou estresse, mas permitir que essas emoções controlem nossas decisões e comportamentos. Tentar eliminar completamente a ansiedade pode aumentar ainda mais a sensação de desconforto. Quanto mais resistimos às emoções, mais intensas elas podem se tornar. Em vez disso, a autora sugere reconhecer esses sentimentos com naturalidade, entendendo que eles são respostas comuns diante de desafios e incertezas. Agir apesar da ansiedade é um passo importante para recuperar o controle. Esperar se sentir totalmente calmo antes de tomar decisões pode levar à procrastinação e à estagnação. Pequenas ações, mesmo com desconforto, ajudam a construir confiança e reduzem o impacto da ansiedade ao longo do tempo. Ansiedade e estresse não precisam ser obstáculos. Quando aprendemos a aceitar essas emoções e agir de forma consciente, desenvolvemos mais resiliência emocional e conseguimos enfrentar desafios com mais equilíbrio, clareza e segurança. Capítulo 8. Desmotivação e estagnação. Muitas pessoas acreditam que precisam se sentir motivadas para agir, mas essa ideia pode se tornar uma armadilha. A motivação é instável e muda com frequência, e quando dependemos dela para tomar decisões, acabamos adiando ações importantes e permanecendo parados. Esperar vontade ou entusiasmo antes de começar geralmente prolonga a estagnação. A ação costuma vir antes da motivação e não ao contrário. Pequenos passos, mesmo sem vontade, podem gerar progresso e esse progresso, por sua vez, aumenta a motivação naturalmente. Quando começamos a agir, criamos movimento, quebramos a inércia e desenvolvemos mais confiança para continuar. A desmotivação muitas vezes está ligada ao medo, à insegurança ou à sensação de sobrecarga. Quando os objetivos parecem grandes demais, é comum sentir paralisia. Por isso, dividir metas em pequenas ações práticas torna o processo mais leve e possível. Não é necessário esperar se sentir pronto para avançar. Ao agir com consistência, mesmo em pequenos passos, saímos da estagnação e construímos impulso. Com o tempo, a motivação deixa de ser uma condição para agir e passa a ser uma consequência do próprio movimento. Capítulo 9. Raiva. A raiva é uma emoção natural e muitas vezes surge quando sentimos injustiça, frustração ou quando nossas expectativas não são atendidas. O problema não está em sentir raiva, mas na forma como reagimos a ela. Quando agimos impulsivamente, podemos dizer ou fazer coisas das quais nos arrependemos, prejudicando relacionamentos e tomando decisões pouco conscientes.
A raiva frequentemente esconde emoções mais profundas, como medo, insegurança ou sensação de desvalorização. Ao reconhecer o que está por trás desse sentimento, conseguimos entender melhor nossas necessidades e responder de forma mais equilibrada. Esse processo exige pausa e reflexão antes de agir. Tentar suprimir a raiva não é a melhor solução, pois emoções reprimidas tendem a se intensificar com o tempo. Em vez disso, o mais saudável é reconhecer o sentimento, compreender sua origem e escolher uma resposta mais consciente. A raiva pode ser usada de forma construtiva quando aprendemos a administrá-la. Ao desenvolver autocontrole emocional, ganhamos mais clareza para nos posicionar, estabelecer limites e agir com naturalidade, transformando a raiva em um impulso para mudanças positivas e não em um fator de conflito e arrependimento. Capítulo 10. Culpa. A culpa é uma emoção comum e pode ter um lado positivo quando nos ajuda a reconhecer erros e corrigir comportamentos. No entanto, o problema surge quando a culpa se torna excessiva e passa a nos prender ao passado, gerando sofrimento e dificultando o crescimento pessoal. Em vez de aprender com a experiência, a pessoa permanece se punindo e revivendo o erro repetidamente. Muitas pessoas confundem responsabilidade com a autocrítica severa. Assumir responsabilidade significa reconhecer o erro, aprender com ele e seguir em frente, enquanto a culpa prolongada apenas enfraquece a autoconfiança e impede novas tentativas. Quando ficamos presos à culpa, também aumentamos o medo de errar novamente, o que pode nos levar à estagnação. Errar faz parte do processo de aprendizado e desenvolvimento. Em vez de tentar evitar falhas a qualquer custo, o mais produtivo é encarar os erros como oportunidades de crescimento e ajuste. A culpa deve servir como um sinal para reflexão e não como uma punição permanente. Ao aprender com os erros e praticar a autocompaixão, desenvolvemos mais maturidade emocional, confiança e liberdade para agirmos de forma mais consciente e alinhada com nossos valores. Capítulo 11. Solidão. A solidão é uma experiência humana comum e não significa necessariamente estar fisicamente sozinho. Muitas pessoas podem estar cercadas por outras e ainda assim sentir um vazio emocional, especialmente quando não se sentem compreendidas, valorizadas ou conectadas de forma genuína. Evitar esse sentimento a qualquer custo pode levar a relacionamentos superficiais ou à dependência emocional. A solidão também pode ser um convite para olhar para dentro, entender necessidades emocionais e fortalecer a relação consigo mesmo. Quando aprendemos a tolerar momentos de solitude, desenvolvemos mais autoconhecimento, autonomia emocional e clareza sobre o tipo de conexão que realmente buscamos. Tentar fugir da solidão com distrações constantes ou excesso de atividades pode impedir o crescimento pessoal. Em vez disso, reconhecer esse sentimento permite agir de forma mais consciente, buscando relações mais saudáveis e significativas. A solidão não precisa ser vista apenas como algo negativo, mas como uma oportunidade de desenvolvimento emocional. Ao aceitar esse sentimento e aprender a lidar com ele, construímos mais segurança interna, reduzimos a dependência dos outros e criamos espaço para conexões mais autênticas e satisfatórias. Parte 3. Assuma o controle dos seus próprios pensamentos. Capítulo 12. Tenho uma voz crítica na minha mente. Todos nós temos uma voz interna que comenta nossas ações, decisões e comportamentos. O problema surge quando essa voz se torna excessivamente crítica, repetindo pensamentos negativos como não sou bom o suficiente, vou falhar ou não consigo. Com o tempo, essa autocrítica constante afeta a autoestima, aumenta a insegurança e pode impedir a pessoa de tentar coisas novas. Muitas vezes, essa voz crítica é construída ao longo da vida, influenciada por experiências passadas, cobranças externas e medo de errar. Por parecer familiar, começamos a acreditar que esses pensamentos são verdades, quando na realidade são apenas interpretações negativas que a mente cria automaticamente. Não é possível eliminar completamente essa voz, mas é possível mudar a forma como nos relacionamos com ela. Em vez de aceitar cada pensamento como verdade, podemos aprender a questioná-los e observar com mais distanciamento. A voz crítica não precisa controlar nossas ações.
Ao desenvolver mais consciência e autocompaixão, aprendemos a agir mesmo diante da autocrítica, fortalecendo a confiança e reduzindo o impacto desses pensamentos limitantes ao longo do tempo. Capítulo 13. Isso é pessoal. Muitas vezes interpretamos situações de forma pessoal, acreditando que as atitudes dos outros são diretamente sobre nós. Comentários, comportamentos ou até o silêncio de alguém podem ser vistos como rejeição, crítica ou desvalorização, mesmo quando não há essa intenção. Esse hábito de personalizar tudo pode gerar insegurança, ansiedade e conflitos desnecessários. Cada pessoa age com base em suas próprias experiências, emoções e preocupações. Muitas vezes, o comportamento de alguém reflete o que ela está vivendo e não algo relacionado diretamente a nós. Quando assumimos automaticamente que tudo é pessoal, criamos histórias mentais que aumentam o sofrimento e distorcem a realidade. Esse padrão de pensamento costuma surgir quando buscamos validação externa ou temos medo de rejeição. Ao desenvolver mais consciência, é possível questionar essas interpretações e considerar outras possibilidades antes de agir. Nem tudo diz respeito a nós. Ao parar de levar tudo para o lado pessoal, reduzimos a ansiedade, melhoramos os relacionamentos e passamos a agir com mais equilíbrio emocional. Dessa forma, criamos mais espaço para compreender os outros e reagir de forma mais madura e consciente. Capítulo 14. Quem sou eu? Muitas vezes construímos nossa identidade com base em experiências passadas, opiniões dos outros e rótulos que recebemos ao longo da vida. Com o tempo, passamos a acreditar que fomos definidos por esses rótulos, como tímido, inseguro ou incapaz, e isso pode limitar nossas escolhas e comportamentos. Nossa identidade não é algo fixo, mas algo que pode evoluir com o tempo. Quando nos prendemos a uma imagem rígida de quem somos, deixamos de explorar novas possibilidades e reforçamos padrões que já não fazem sentido. Muitas vezes, esses rótulos surgiram em momentos específicos da vida, mas continuam influenciando decisões mesmo quando já não refletem a realidade atual. Pensamentos sobre quem somos não são fatos absolutos, mas interpretações que podem ser questionadas. Ao reconhecer isso, criamos espaço para agir de forma diferente, experimentar novas atitudes e desenvolver novas versões de nós mesmos. Não precisamos permanecer presos a identidades antigas. Ao refletir sobre quem somos e permitir mudanças, ganhamos mais liberdade para agir de acordo com nossos valores e objetivos, construindo uma identidade mais consciente, flexível e alinhada com o crescimento pessoal. Capítulo 15. Não sou bom o suficiente. Esse é um dos pensamentos mais comuns e limitantes que muitas pessoas carregam ao longo da vida. Essa crença costuma surgir a partir de experiências passadas, comparações com outras pessoas ou expectativas muito altas, levando à sensação constante de inadequação e insegurança. Com o tempo, esse pensamento passa a influenciar decisões, impedindo que a pessoa tente novas oportunidades ou se exponha a desafios. Acreditar não ser bom o suficiente faz com que muitos evitem agir por medo de falhar, de serem julgados ou de não corresponder às expectativas. Esse comportamento reforça a insegurança, criando um ciclo em que a pessoa permanece estagnada e confirma a própria dúvida sobre suas capacidades. Esse pensamento não é um fato, mas uma interpretação mental que pode ser questionada. Ninguém se sente totalmente preparado o tempo todo, e esperar confiança absoluta antes de agir é uma forma de adiar o crescimento. Não é necessário se sentir bom o suficiente para começar. Ao agir mesmo com insegurança, desenvolvemos habilidades, construímos confiança e percebemos que a sensação de capacidade surge ao longo do processo. Assim, o crescimento acontece quando paramos de esperar a perfeição e começamos a agir, mesmo com dúvidas. Capítulo 16. Eu sou um fracasso. Muitas pessoas passam a definir toda a própria identidade com base em erros, dificuldades ou resultados negativos. Em vez de enxergar o fracasso como uma experiência ou um momento específico, elas começam a acreditar que o fracasso define quem são. Esse tipo de pensamento enfraquece a autoestima, aumenta o medo de tentar novamente e contribui para a estagnação. Fracassar faz parte de qualquer processo de aprendizado e crescimento.
Todos enfrentam erros, rejeições e tentativas que não dão certo, mas isso não significa incapacidade. Quando transformamos experiências negativas em rótulos pessoais, perdemos a oportunidade de aprender e evoluir. Existe uma grande diferença entre falhei e sou um fracasso. A primeira afirmação reconhece um evento específico, enquanto a segunda cria uma identidade limitante que influencia decisões futuras. Ao perceber essa diferença, é possível desenvolver uma visão mais equilibrada sobre os próprios resultados. Fracassos não definem quem somos, mas fazem parte do caminho de crescimento. Ao mudar a forma de interpretar erros e continuar agindo, construímos mais resiliência, confiança e coragem para enfrentar novos desafios sem nos prender a rótulos negativos. Capítulo 17. Serei feliz quando eu. Muitas pessoas condicionam a felicidade e acontecimentos futuros, como conquistar um novo emprego, ganhar mais dinheiro, entrar em um relacionamento ou atingir determinado objetivo. Esse tipo de pensamento cria a ideia de que a felicidade está sempre à frente, fazendo com que o presente seja vivido como uma fase de espera e não como parte da vida que também merece ser valorizada. Quando associamos a felicidade apenas a conquistas futuras, entramos em um ciclo contínuo de satisfação. Assim que alcançamos um objetivo, rapidamente criamos outro, mantendo a sensação de que ainda falta algo para finalmente nos sentirmos completos. Dessa forma, a felicidade se torna temporária e dependente de circunstâncias externas. A felicidade não precisa significar ausência de problemas ou dificuldades. É possível experimentar momentos de satisfação, gratidão e bem-estar, mesmo enquanto buscamos melhorias e enfrentamos desafios. Adiar a felicidade limita a forma como vivemos. Ao aprender a valorizar o presente e reconhecer o que já existe de positivo, desenvolvemos uma sensação mais estável de bem-estar. Assim, os objetivos continuam importantes, mas deixam de ser a única condição para se sentir feliz. Parte 4. Assuma o controle dos seus próprios comportamentos. Capítulo 18. Estabeleça limites saudáveis. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não por medo de desagradar, causar conflitos ou parecerem egoístas. No entanto, a falta de limites claros pode levar ao esgotamento emocional, à frustração e à sensação de estar vivendo de acordo com as expectativas dos outros e não com as próprias necessidades. Estabelecer limites não significa afastar pessoas ou ser inflexível, mas comunicar de forma clara o que é aceitável e o que não é. Quando não definimos limites, acabamos assumindo responsabilidades excessivas, cedendo constantemente e acumulando ressentimento ao longo do tempo. Impor limites exige coragem, especialmente no início, pois pode gerar desconforto e reações inesperadas. Porém, com o tempo, essa prática fortalece a autoestima, melhora os relacionamentos e cria interações mais respeitosas e equilibradas. Estabelecer limites é uma forma de autocuidado e autovalorização. Ao reconhecer as próprias necessidades e agir de acordo com elas, desenvolvemos mais clareza, reduzimos o estresse e construímos relações mais saudáveis, baseadas em respeito mútuo e comunicação honesta. Capítulo 19. Pare de ficar agradando às pessoas. Muitas pessoas desenvolvem o hábito de agradar constantemente os outros para evitar conflitos, rejeição ou desaprovação. Embora essa atitude possa parecer positiva, com o tempo ela leva à perda de autenticidade, ao cansaço emocional e à sensação de estar vivendo para atender expectativas externas, deixando de lado as próprias necessidades. O desejo de agradar geralmente está ligado ao medo de não ser aceito ou valorizado. Para evitar esse desconforto, a pessoa diz sim quando gostaria de dizer não, assume responsabilidades excessivas e evita expressar opiniões diferentes. Esse comportamento pode gerar frustração, ressentimento e até desgastes nos relacionamentos. É impossível agradar a todos o tempo todo. Sempre haverá opiniões diferentes e tentar controlar a percepção dos outros é algo fora do nosso alcance. Aprender a aceitar isso é um passo importante para desenvolver mais segurança emocional. Parar de agradar constantemente não significa ser egoísta, mas agir com autenticidade e respeito próprio. Ao priorizar valores e necessidades pessoais, construímos relacionamentos mais sinceros, reduzimos o estresse e passamos a tomar decisões mais alinhadas com quem realmente somos.
Capítulo 20. Bagunçando o sistema. Quando começamos a mudar comportamentos e estabelecer novos limites, é comum que as pessoas ao nosso redor estranhem ou até resistam. Isso acontece porque ao longo do tempo criamos padrões de relacionamento e quando mudamos nossa postura, acabamos bagunçando esse sistema que já estava estabelecido. Por exemplo, quando alguém que sempre dizia sim passa a dizer não, ou quando deixa de agradar constantemente, os outros podem reagir com surpresa, desconforto e até frustração. Essas reações não significam que a mudança está errada, mas apenas que o ambiente está se ajustando a uma nova dinâmica. É natural sentir culpa ou insegurança nesse processo, especialmente quando estamos acostumados a priorizar os outros. No entanto, manter a consistência nas novas atitudes é essencial para construir relações mais equilibradas e saudáveis. Mudanças pessoais podem gerar desconforto temporário, mas são necessárias para o crescimento. Ao sustentar novos comportamentos, mesmo diante da resistência, fortalecemos a autoconfiança, redefinimos relações e criamos um sistema mais saudável, baseado em respeito, clareza e equilíbrio emocional. Capítulo 21. Como lidar com pessoas difíceis e ter relacionamentos melhores. Não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar a forma como reagimos a eles. Muitas vezes, pessoas difíceis despertam frustração, raiva ou ansiedade, e quando reagimos impulsivamente, acabamos intensificando conflitos e desgastando ainda mais os relacionamentos. Lidar com pessoas difíceis começa com estabelecer limites claros e manter uma comunicação mais consciente. Em vez de tentar mudar o outro, o foco deve ser redefinir o que é aceitável para nós e agir de acordo com esses limites. Isso ajuda a reduzir o estresse e cria relações mais equilibradas. É importante não levar tudo para o lado pessoal. Muitas atitudes difíceis refletem as próprias emoções, inseguranças ou desafios da outra pessoa e não necessariamente algo sobre nós. Ter essa compreensão ajuda a responder com mais calma e maturidade. Relacionamentos melhores dependem de atitudes mais conscientes. Ao manter limites saudáveis, comunicamos com clareza e controlamos as próprias reações, desenvolvemos mais equilíbrio emocional e construímos relações mais respeitosas, mesmo diante de pessoas difíceis. Capítulo 22. Pare de pensar demais. O excesso de pensamentos pode se tornar um grande obstáculo para a ação. Muitas pessoas passam tempo demais analisando possibilidades, antecipando problemas e tentando prever todos os resultados, o que gera ansiedade, insegurança e paralisia. Em vez de ajudar, pensar demais frequentemente impede decisões e mantém a pessoa presa à indecisão. Esse hábito costuma surgir do desejo de evitar erros ou garantir que tudo saia perfeito. No entanto, como não é possível controlar todas as variáveis, esse excesso de análise apenas aumenta o medo e reduz a confiança. Quanto mais pensamos, mais dúvidas surgem e menos agimos. Agir, mesmo sem ter todas as respostas, é essencial para ganhar clareza. Muitas soluções aparecem apenas depois que damos os primeiros passos e a experiência prática costuma fazer mais aprendizado do que longos períodos de reflexão. Pensar é importante, mas agir é indispensável. Ao reduzir a análise excessiva e focar em pequenas ações, desenvolvemos mais confiança, diminuímos a ansiedade e criamos movimento. Assim, decisões deixam de ser bloqueios e passam a ser oportunidades de aprendizado e crescimento. Capítulo 23. Autossabotagem e procrastinação. Muitas vezes, não são as circunstâncias externas que impedem o progresso, mas nossos próprios comportamentos. A autossabotagem aparece quando evitamos tarefas importantes, adiamos decisões ou desistimos antes mesmo de tentar, geralmente por medo de falhar, de não ser bom o suficiente ou de sair da zona de conforto. A procrastinação nem sempre é preguiça, mas uma tentativa de evitar emoções desconfortáveis como ansiedade, insegurança ou pressão. Ao adiar tarefas, sentimos um alívio momentâneo, mas este alívio é temporário e, com o tempo, gera mais estresse e frustração. Esperar motivação para agir pode intensificar a autossabotagem. Pequenas ações, mesmo sem vontade, ajudam a quebrar o ciclo de adiamento e criam impulso para continuar. Começar, ainda que com passos simples, reduz a resiliência mental e torna o progresso mais possível.
Reconhecer padrões de autossabotagem é o primeiro passo para superá-los. Ao agir com consistência e aceitar o desconforto inicial, desenvolvemos mais disciplina, confiança e clareza, transformando a procrastinação em movimento e construindo mudanças reais ao longo do tempo. Você está pronto para assumir o controle de sua vida? A autora convida o ouvinte a refletir sobre tudo o que foi apresentado e assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, pensamentos e comportamentos. Mudanças reais não acontecem apenas com entendimento ou intenção, mas com ação consistente, mesmo quando surgem dúvidas, medo ou desconforto. Assumir o controle da própria vida significa parar de esperar pelas circunstâncias ideais ou pela motivação perfeita. Muitas vezes, a transformação começa com pequenas decisões tomadas diariamente que aos poucos constroem novos hábitos e uma nova mentalidade. O crescimento exige prática contínua. Não se trata de eliminar emoções difíceis ou pensamentos negativos, mas de aprender a agir apesar deles, mantendo foco nos valores e objetivos pessoais. Esse processo envolve paciência, persistência e autocompaixão. Em resumo, cada pessoa tem a capacidade de direcionar sua própria vida. Quando assumimos responsabilidade pelas nossas próprias atitudes e começamos a agir de forma consciente, deixamos de apenas tentar e passamos de fato a construir mudanças reais, criando uma vida mais alinhada com nossos objetivos, valores e propósito. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!